Bom, vamos lá. Para começar, na aula de hoje, nós vamos falar sobre saúde, né? É o tema geral da aula de hoje, saúde humana e doenças parasitárias, tá? Esse assunto aqui é um tema muito quente, também é um tema que promete entregar bastante. Por quê? Quando a gente fala por exemplo, aqui, imunologia, né? A imunologia, hoje, no contexto atual, pós-pandemia, ela ficou conhecida, digamos que socialmente, né? Os termos vacina, anticorpo, antígeno, eles foram, digamos que, além de nacionalizados, né? Mundializados, né? Todos os seres humanos agora, em algum momento, entrou em contato, né? Até mesmo fora da escola, com esses termos, né? De antígeno, anticorpo, vacina, a função das vacinas, né? As medidas profiláticas, tudo isso, a imunologia ela integra, tá? E não tem como falar de doenças sem falar sobre a frequência que as doenças elas ocorrem nas populações, tá? Então a gente tem aí a epidemiologia, que é um ramo, né, das ciências biológicas que mostra justamente a frequência que as doenças ocorrem nas populações. E as doenças infectoparasitárias, né, por que aparece esse termo infecto? São doenças infecciosas, são doenças que podem ser transmitidas, veiculadas, né? E parasitárias quando a gente tem algum organismo que se comporta como parasita e tem um ciclo biológico para ser estudado. E aí acaba formando uma gama muito grande de doenças, né? É muito comum falar sobre doenças infecciosas, que são as giroses e as bacterioses, frequentemente transmitidas através do trato respiratório, né? Doenças que alguma forma de contato pode veicular a transmissão do agente etiológico, né? Do agente transmissor, e as protozooses e as verminoses, elas são consideradas doenças parasitárias, né? Tem parasitas que acabam fazendo a transmissão do agente etiológico, né? Ou vetores que fazem a transmissão, né, desse agente etiológico. E aí seria um protozoário, por exemplo, um verme causador da doença, tá? E lembrando que aqui a gente está numa resolução de questões, né? A gente está fazendo na modalidade de intensivo, né? Essas aulas aqui é justamente para a gente revisar alguns conceitos que já foram trabalhados durante as aulas, tá? Então, alguns conceitos fundamentais aqui para a gente discutir, começar a discutir imunologia e epidemiologia, tá? Primeira coisa, as doenças, elas têm múltiplas origens, elas têm múltiplas formas de serem transmitidas, tá? Então, por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo. Hoje, no atual ensino médio, por exemplo, a gente fala, ao invés falar das DSTs, né, a gente fala ISTs, porque são as infecções sexualmente transmissíveis. E aí trocou-se, por exemplo, o termo doença por infecção. Por quê? Porque as infecções elas só são transmitidas de pessoas para pessoa, no contato, existe o contágio. Já as doenças, elas não têm necessariamente origem de transmissão. Não necessariamente uma doença ela é transmitida pelo contato entre a pessoa e outra, tá? Pode ser, por exemplo, pela carga genética, tá bom? Então, conceitos fundamentais aqui. Doença, de uma forma geral, é uma desordem que existe no organismo, causada normalmente por se for uma doença infecciosa, né? Causada por um agente patogênico, e elas podem ter múltiplas origens, né? Causa genética, causa fisiológica, e as causas ambientais e relacionadas à interação com parasitas, tá? E aí, um dos primeiros conceitos aqui na epidemiologia é a gente falar sobre a frequência que essas doenças elas ocorrem, tá? Tem as chamadas epidemias, tá? Antes das epidemias acontecerem, tem um surto, tá? O surto ele pode formar uma epidemia e essa epidemia ela pode virar uma pandemia, tá? E as pandemias, elas acabam disseminando em todos os continentes, né? Em 2 continentes ou mais, por exemplo, uma doença. E aí tem um conceito também chamado que são as endemias, tá? Vamos lá, vamos conceituar um por um aqui. O surto, ele é um pequeno número de casos que está relacionado a um grupo em si. Vou dar um exemplo. Uma criança foi com cachumba para a escola e usou o bebedouro da escola e contaminou o bebedouro.
né? E as outras crianças que vão lá e utilizam esse bebedouro vão ter o contato com a doença, né? Com agente etiológico, né? Com vírus, na cachumba nesse caso. E aí vai ter um pequeno surto naquela escola, tá? Várias doenças. Acontece com conjuntivite também, é muito comum, tá? Várias crianças com cachumba, e aí essas crianças não vão ficar só na escola, elas vão levar isso para casa, aí vai ter contato com o pai e mãe, o pai e mãe vai no mercado, vai na igreja, né? Vai numa festa e acaba disseminando. Aí esse surto, ele pode virar uma epidemia, tá? Essa epidemia é um pequeno número de casos que estão relacionados, tá? Mas que eles estão crescendo gradualmente. E aí pode ocorrer várias epidemias, né? Ao longo, por exemplo, de um estado e até mesmo desse estado ir para os outros estados, porque tem a migração, né? As pessoas têm um fluxo de pessoas de um estado para o outro. Só que aí a gente tem os aeroportos, então a pessoa sai do Rio de Janeiro, vai para a Europa, por exemplo. E aí o caso da doença que já tinha aqui, aí agora vai para lá, foi o que aconteceu com a Covid, né? Teoricamente surgiu em Wuhan, na China, e o fluxo de pessoas, né? Europa, né? América do Norte, África do Sul, acabou disseminando a doença. Bom, e as endemias, elas são doenças que ocorrem de forma comum na região, tá? Na verdade, se a gente fosse conceituar a risca mesmo, é que ocorre um aumento e a diminuição desses números de casos, só que eles estão dentro de uma certa frequência, tá? E essa frequência é considerada normal, tá? A gente tem a malária aqui, por exemplo, que é comum na região norte do país, né? Tu vai para Manaus, por exemplo, lá na floresta amazônica, é comum ter essa doença, tá? São doenças comuns. Assim, por exemplo, como é muito normal a gente, no período de verão, ter dengue no estado do Rio, tá? Então, são doenças endêmicas, são doenças que são comuns numa determinada região, tá? Esse termo endemia, ele também pode ser aplicado aos animais e às plantas, tá? Um ser vivo que é endêmico, ele participa, ele, na verdade, o habitat dele é comum, tá? Ele é endêmico de um determinado lugar. E aí, mais outros conceitos fundamentais aqui, agora acerca de imunologia, né? A imunologia, ela é a ciência que estuda o sistema imune, tá? E o sistema imune, ele basicamente é mediado por respostas celulares e respostas mediadas por barreiras físicas e químicas, que é o que é chamado de imunidade inata versus imunidade adquirida, tá? Primeiro ponto aqui, para falar sobre imunologia, a gente fala sobre os antígenos, tá? Os antígenos, eles são substâncias estranhas. Essas substâncias estranhas podem ser consideradas patógenos, como vírus e bactérias, tá? Mas uma simples célula do nosso corpo também pode ser considerada um antígeno, tá? Aí é onde entram as doenças autoimunes. Então, antígeno significa qualquer substância estranha que pode provocar uma resposta imunológica, tá? Entrou uma farpa no seu dedo aqui no cantinho da unha, pode ser considerado um antígeno, tá? Aí, os alimentos também, eles acabam sendo considerados como antígenos. Pessoas que têm alergia a camarão, pessoas que têm alergia a algum determinado tipo de alimento, algum corante, né? Que toda vez que ela entra em contato com essa substância, ela tem uma resposta alérgica, isso é considerado um antígeno. Então, antígeno partícula própria ou não própria, capaz de desencadear a produção de anticorpos, tá? E os anticorpos, eles são proteínas de defesa. Essa é a definição, tá? O nome mais bonitinho para os anticorpos são as imunoglobulinas, tá? Essas imunoglobulinas aí ficou famosa na Covid, por exemplo, as IgE, IgA, os tipos de anticorpos, né? Eles são fundamentais, eles são produzidos no organismo pelos plasmócitos, né, que são linfócitos que se diferenciaram para a produção de anticorpos, né? E os glóbulos brancos, no geral, eles que são responsáveis por essa defesa imunológica, né? As células brancas, os leucócitos ou glóbulos brancos, eles são fundamentais na realização da defesa imune que a gente chama que é defesa imune celular. Aí pode ser uma defesa imune celular que ela é adaptativa ou ela pode ser uma resposta humoral, que aí é a ação dos anticorpos que tem no sangue, tá? Então é até bom a gente falar desse ponto aqui, né? Colocar os leucócitos como os primeiros. Os leucócitos são as células brancas e esses leucócitos, eles se dividem em dois grupos, tá? Os leucócitos, eles podem ser
os granulócitos e os agranulócitos. E aí, cada uma dessas células aqui, eles vão ter uma classificação. Tem 5 tipos de leucócitos, tá? Tem os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Todos esses que eu citei nesse momento, eles são granulócitos, são células que têm grânulos no citoplasma. E aí, esses leucócitos, os neutrófilos reagem a infecções bacterianas, principalmente. Os eosinófilos atuam nas infecções parasitárias, tá? Causada por um verme, por exemplo, um protozoário. E os basófilos, eles atuam nas respostas inflamatórias. Uma substância que entrou no nosso organismo, um antígeno, que aí causa a resposta imune, tá? A gente vê, por exemplo, a ginite, elas são exemplos de respostas alérgicas. Tá? Então, o número de basófilos lá no exame de sangue acaba aumentando. E os agranulócitos são dois, são os monócitos, que são células que circulam no sangue para fagocitose, e os linfócitos. Os linfócitos são células aí chave na defesa imune, principalmente tanto celular quanto tumoral, né? Tem neutrófilos tem linfócitos que matam diretamente os patógenos e os outros que produzem os anticorpos. Tá? Mais outros dois conceitos que é fundamental a gente falar. Deixa eu criar um cardzinho novo aqui que esse tem que ser separado. Perceba que eu estou colocando na forma de mapa mental. Depois você pode, quando eu terminar, né, você pode printar isso daí e fazer uma espécie de mapa mental com essas observações aqui e complementar com o que você acha necessário também. Né? Tudo que eu falo aqui é para só agregar. Então, a gente tem a diferença entre as vacinas e soro, tá? Vacina versus soro. As vacinas, elas contêm antígenos, tá? Os antígenos são as substâncias presentes nas vacinas. E aí a vacina, ela vai ter um antígeno que, quando em pequena quantidade, né, um pedaço de vírus morto ou atenuado, né, com metabolismo diminuído, essas vacinas elas vão induzir, né, através da resposta imune, a produção de anticorpos. Vacina é uma forma de imunização ativa, tá? Então, isso é mais um ponto aqui que a gente tem como diferença entre imunização ativa e passiva, tá? Ó, vacina é um exemplo de imunização ativa, tá? Por que ativa? Porque há gasto de energia pelo corpo. E aí tem a imunização ativa e tem a imunização passiva. Se a ativa há gasto de energia, a passiva não tem gasto de energia, tá? É o que acontece com o soro. O soro, ele nada mais tá, do que um conglomerado de anticorpos, né? Um agregado de anticorpos que foi retirado de um animal, tá? Geralmente um animal de grande porte, né? Os equinos. E esses anticorpos, eles servem para neutralizar uma ação rápida. Não é que nem a vacina que tem ação lenta, tá? E aí o soro, como por exemplo o soro antiofídico, ele é utilizado para a picada de animais peçonhentos, né? A cobra foi lá, picou o ser humano e aí injetou o veneno. E para neutralizar esse veneno, né, para não perder um membro, por exemplo, aí faz-se a imunização passiva, né, a partir do soro, o soro antiofídico, né, porque as cobras são do grupo dos ofídeos. Bom, então, falei sobre os pontos fundamentais aqui. Diferença entre os leucócitos, a diferença entre antígeno e anticorpo, o conceito de imunização ativa e passiva, e vacina e soro. Vacina, medida preventiva, tem ação lenta e contém antígenos. O soro, medida imediata, né, uma medida rápida, tá? Ele é para correção de um problema e contém os anticorpos. Beleza? Esses anticorpos já prontos. Vacina, imunização ativa, soro, imunização passiva. Tem várias questões dos últimos anos falando sobre isso. E é isso que a gente vai treinar agora, tá? Bom, aqui nessa primeira questão a gente já mostra, ó, pegou uma doença mostrando o gráfico, basicamente, né, imagem. Então a gente vai ter que fazer a leitura e interpretação. É nem sempre assim. Dificilmente ele vai colocar uma imagem que ele não vai falar de acordo com o texto, de acordo com o gráfico, de acordo com a imagem, tá? Então, ó, o mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considera-se que sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como? E aí a gente dá uma observada aqui no gráfico e visualiza. Olha só,
tem regiões que a primeira coisa que a gente teria que fazer aqui é entender a legenda, né? Tanto aqui quanto em qualquer outro gráfico. A gente vê regiões sem malárias, áreas com risco limitado e áreas onde ocorre a transmissão da malária, que são essas áreas que realmente elas estão bem demarcadas no gráfico, tá? Vou puxar aqui um pouquinho e vou te dar pelo menos um minuto aqui para você dar uma olhada e pensar no que você vai marcar. E aí, vamos lá. Eu quero ver vocês ligando esse microfone, rapaz. Essa é a hora. Eu quero ver. Sábado, 8h30 da manhã, duvido vocês ligarem o microfone aí. Posição da Fernanda. A Fernanda não tem vergonha, não. E aí, vamos lá. O que vocês marcariam aqui na questão 11? Ó, tenho gente boa aqui comigo. Pablo, Rodrigo, Larissa, Gisele, são pessoas que participam aí nas aulas, tenho certeza. Participam muito nas aulas aí durante a semana. Vamos lá, meu povo, liga esse microfone aí, não me deixe falando sozinho, não. Não vou ficar triste com vocês. Vou deixar vocês no vácuo durante a semana. Gisele, apareceu que seu microfone ligou para mim, mas não está saindo áudio. Fernanda também. Fernanda, apareceu que o microfone ligou, porém não está saindo áudio. Faz um teste aí na saída de áudio. Ui. Estou aqui analisando. Marcaria aí a A. Boa, Fernanda. Muito bom. Marcou a letra A. A gente observa aqui no gráfico, né? Olha de novo a legenda. A gente tem áreas sem malária, diversas regiões do globo sem a malária. Aqui um pouquinho mais escuro, né? Áreas com risco limitado, que são essas áreas aqui, ó, tá? Que são bem pouquinhas no mapa, tá? E áreas onde ocorre a transmissão de malária. Tá? A gente vê aqui continente africano, né? A gente vê Brasil também, América Latina aqui, ó. E Brasil, principalmente qual região do Brasil? Aqui, ó, região norte, tá? E bem no iniciozinho da aula eu já tinha falado para vocês, né? A gente tem as doenças que são endêmicas, né? Doenças como a malária, que é muito comum na região norte do país e também na África do Sul. Gabarito aqui dá 1, portanto, ó, vamos lá, letra A. A letra A, ela é uma endemia, né? A malária, perdão, ela é uma endemia. Já a gente vai falar sobre a classificação dessas doenças, né? A malária, ela é uma protozoose, né? Ela é causada por um tipo de protozoário, e eu já vou falar sobre as doenças causadas por protozoários. Nesse primeiro bloco aqui da aula, eu quero só que a gente entenda essa diferença entre epidemia, pandemia, né? As endemias, beleza? Então, como a gente teve aí 2 anos de pandemia,
causada aí pela Covid-19, é muito esperado a gente ter uma questão falando sobre isso, né? Uma questão envolvendo alguma forma de transmissão de doenças, tá? A questão 2 do ano passado, do ano de 2021, tá? Essa questão 2, ela é relativamente simples, mas a gente teria que fazer mais uma vez a leitura da imagem, tá? Então, vamos lá. Analise o esquema de uma metodologia utilizada para a produção de vacinas contra a hepatite B. A hepatite B ela é uma doença viral, tá? O agente etiológico dela é o vírus da hepatite, e como a doença viral, a gente também pode produzir vacina, tá? E aí, olha só, a imagem, ela ilustra um pouquinho para nós como que funciona esse processo de produção, tá? O vírus da hepatite B contém um gene codificante da proteína HB, tá? E aí, esse gene, ó, ele é inserido em um plasmídio recombinante. Só que da onde vem esse plasmídio? Esse plasmídio vem da bactéria, tá? E aí, já já a gente vai falar sobre o reino Monera, e a gente vai ver que as bactérias, elas têm a ausência de carioteca, né? Bactéria tem parede celular, bactéria tem ribossomo no citoplasma, né? E bactéria é capaz de autoduplicar o próprio DNA, são seres de reprodução assexuada, né? Eles fazem o que é chamado de bipartição, eles fazem o que é chamado de cisparidade, né? Uma célula se divide em duas. E aí, olha o que eles fazem. Eles pegam esse plasmídio da bactéria, mistura com o vírus do DNA e coloca na levedura, tá? A levedura como um vetor de expressão, tá? E aí, o que acontece? Pega essa proteína, ó, a proteína HB, essa proteína HB, ela foi produzida a partir desse gene, tá? E agora faz essa levedura se multiplicar com essa proteína, e aí a proteína agora, ela é introduzida onde? Ela é introduzida na vacina, depois de purificada. Cara, então basicamente ele explicou aqui para nós como que ocorre, né, o processo de formação da vacina a partir do material genético viral e a partir do material genético bacteriano. E olha que interessante, ele insere numa levedura. As leveduras, elas fazem parte do grupo dos fungos. Então, aqui, 3 organismos de grupos distintos, né, vírus e bactérias e leveduras, sendo manipulados, né, de forma biotecnológica para a produção de uma vacina, tá? Quando a gente fala de genes recombinantes, de substâncias que são relacionadas ao DNA, aí a gente tem que lembrar, a síntese de proteínas, né? Ela ocorre lá no citoplasma da célula, né? No retículo endoplasmático rugoso, ou em ribossomos livres no citoplasma, né? Os ribossomos, eles são as células as estruturas das células responsáveis pela produção de proteínas. E esse material genético ele é oriundo justamente do DNA. Tá? O DNA é transformado em RNA e esse RNA é utilizado para a fabricação de proteínas. Tá? Aí a gente vê aí, ó, nessa vacina, a resposta imune será induzida. Tá? E, cara, bem tranquila essa questão aqui da gente marcar. Perceba que ele inseriu na levedura os genes codificantes da proteína. E aí, quando saiu da levedura, a proteína que foi produzida. Na vacina, portanto, vai conter o quê? Vai conter essas proteínas, tá? Ó, e aí ele pergunta, a resposta imune será induzida por uma, de cara a gente vai marcar aqui, ó, letra C, tá? São as proteínas aqui que irão induzir, né, a resposta imune, tá? Quando ele fala induzido, é essa substância aqui que vai no corpo do organismo que vai receber a vacina funcionar como antígeno. Cara, e olha que curioso, uma proteína que agora se comporta como antígeno, uma substância estranha, vai estimular o nosso organismo, vacina contra a hepatite B, portanto as vacinas, agentes de ação preventiva, né? Ação lenta, né? É a medida preventiva com ação lenta que contém antígenos para induzir a formação dos anticorpos, tá? E aqui ele explica de forma muito objetiva essa questão, tá? Foi muito bem feita essa questão aqui, de como as vacinas elas podem ser produzidas, tá? E aí, gente, tem uma infinidade, uma gama muito grande de doenças, e esse aqui é um dos pequenos processos que acontece na produção de vacinas, tá? Então, ó, se qualquer dúvida que tiver, dá o Alex, fala aqui comigo assim, assim, assado. Pergunta, cara. Esse é o momento de você perguntar.
É para isso que a gente está aqui, para tirar dúvidas, tá? E aí, depois de falar dos mecanismos de ação das vacinas, né, dos soros, da diferença entre antígeno e anticorpo, a gente começa a falar sobre os vírus, tá? Na aula de taxonomia, eu abordo também um pouquinho sobre os vírus, tá? Mas a gente já falou sobre isso ao longo do ano. Os vírus, eles são seres acelulares, né? Os vírus, eles não têm células, tá? Vírus também não possuem metabolismo próprio. Vírus, aí o que acaba quebrando, né, a teoria celular aqui, a suposição não, a ideia de que os seres vivos eles têm células e os vírus não são seres vivos porque não possuem células, é isso aqui. Eles apresentam capacidade reprodutiva, tá? Apresentam capacidade reprodutiva. E aí, esse é o seguinte, como eles são seres que conseguem replicar o material genético deles, isso acaba, por alguns pesquisadores, deixando a entender de que os vírus eles podem ser considerados seres vivos por isso aqui, ó, por apresentarem capacidade reprodutiva. Tá? Esses vírus eles também podem ser feitos, uma última informação aqui, de DNA ou RNA. Tá? E se eles têm ácidos nucleicos, eles podem sofrer mutações. Então, a gente pode falar que os vírus podem sofrer mutações e evoluir, né? Se ocorrem mutações, ele pode também evoluir. Ele pode justamente dar sequência na evolução genética desse grupo. Tá? Os vírus eles não estão incluídos em nenhum grupo dos seres vivos. Tá? Um pouquinho aqui acerca da composição química viral, a gente pode falar que os vírus eles têm um envelope lipídico. Os vírus também vão apresentar um capsídeo. Esse capsídeo ele é feito de proteínas, tá? E o material genético deles, que fica dentro desse capsídeo, né, para os vírus, tanto envelopados quanto não envelopados, pode ser DNA ou RNA, tá? Aí tem vários tipos de classificações de DNA ou RNA, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, tá? E as viroses, né, são as doenças causadas por vírus. Uma coisa interessante aqui acerca da composição química viral são as glicoproteínas. Vou colocar lá em cima porque geralmente ela fica na membrana lipídica. Glicoproteínas. Essas glicoproteínas, essas moléculas que conferem especificidade viral, tá? É muito comum perguntar para o Alex, como é que o vírus sabe o lugar que ele tem que entrar, né? Entre aspas, assim. Na verdade, na composição química dele, ele tem as mesmas substâncias daquele tecido que ele normalmente parasita, que ele é hospedado, por exemplo. Os vírus respiratórios, eles têm afinidade pelas células pulmonares, né? Os pneumócitos. Agora, a meningite, por exemplo, um vírus que pode causar meningite, aí vai ter afinidade pelas meninges lá no cérebro, tá? Uma hepatite pelas células hepáticas lá no fígado, e por aí vai. Todos os vírus têm essas glicoproteínas aqui, que elas acabam dando especificidade viral. Elas fazem com que o vírus é como se ele tivesse a chave para entrar naquela fechadura ali que a célula apresenta, tá? E aí a gente tem uma gama de viroses, doenças que são causadas por vírus, doenças que são chaves no vestibular. A gente fala das arboviroses, tá? Como a dengue, a zika, a chikungunya, tá? A febre amarela também, tá? A febre amarela já não é o Aedes aegypti, ela até pode. Todas essas doenças aqui, elas são consideradas arboviroses, são doenças transmitidas por um mesmo vetor, tá? Muito se fala também sobre o HIV, né? Que causa a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Vou colocar na sigla em português, AIDS, tá? A gente pode falar também de gripe, resfriado, são doenças causadas por vírus. Aí vai entrar uma lista enorme aqui de doenças, tá? Cachumba, catapora, a herpes, né? Vou colocar aqui o vírus da herpes zoster.
tem uma infinidade muito grande de doenças virais. A gente pode colocar aqui, então, eu já coloquei cachumba, herpes, catapora. Então, ó, a gente tem uma diversidade muito grande de doenças virais que vai ter uma infinidade. Aqui poderia colocar poliomielite também. Inclusive, a gente vai ter uma preocupação na conta do último caso que teve, depois de muito tempo de poliomielite. Aqui a gente tem doenças virais. E as questões que abordam vírus é sempre nesse contexto de imunologia, tá? Relacionada à resposta imune, como os vírus agem no organismo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa questão e discutir essa temática. Vamos lá, do ponto de vista fisiológico, os anticorpos são moléculas proteicas produzidas e secretadas por células do sistema imune de mamíferos, conhecidas como os linfócitos B. Tá? Reconhece e atacam alvos moleculares específicos. Os antígenos presentes em agentes invasores, como, por exemplo, vírus, bactérias, fungos e células tumorais. Atualmente, algumas empresas brasileiras de biotecnologia vêm desenvolvendo anticorpos em laboratório. Um dos primeiros produtos é utilizado na detecção precoce da ferrugem asiática da soja, que ele dá a característica, né? É uma doença causada por esse fungo aqui, eu não vou falar o nome científico do fungo, capaz de dizimar as plantações. Há ainda a produção de kits para fins de pesquisa e diagnóstico de antígenos específicos de interesse para a saúde pública, como a hepatite, leptospirose e febre amarela. Aqui ele fala dos 3 tipos de hepatite, né, A, B e C, uma doença bacteriana, que é a leptospirose, e mais outra doença viral, que é a febre amarela. Tá? Então, mais uma vez, ele deu o contexto. E aí, joga para a gente. O desenvolvimento de anticorpos específicos por empresas de biotecnologia será benéfico para a saúde pública porque proporcionará. E aí, vamos analisar aqui. Cara, ele deu todo o contexto de produção, falou para que serve a doença, tá? E aí ele falou que esses anticorpos, eles seriam anticorpos produzidos em laboratório, seriam anticorpos sintéticos. Ele foi dando várias pistas para a gente, tá? E aí, olha só, de cara a gente já elimina a letra A. Por quê? Ele fala assim, vacinação em massa da população. Cara, é, a gente não está falando de soro, né? Se fosse o soro, aí sim, o soro ele já seria colocado diretamente o anticorpo e aí sim poderia imunizar, só que aí como forma preventiva, né? Bom, cura de doenças por meio de terapia gênica, fabricação de um medicamento que seja mutagênico para os vírus, tratamento de doenças nos estágios iniciais de seu desenvolvimento e o desenvolvimento de um único fármaco que combata diversos parasitas. Bom, aqui ele está perguntando, ele deu esse exemplo aqui, ele perguntou para a gente o desenvolvimento de anticorpos específicos. Esses anticorpos específicos aqui, e ele está generalizando, falando por empresas de biotecnologia. Basicamente, ele falou para a gente, se essa empresa aqui consegue fabricar um anticorpo para esse tipo de fungo aqui, será que a gente consegue fabricar anticorpos para os outros tipos de doenças e aí sim imunizar a população já direto, tá? Diferente das vacinas, né, que a gente induz com os antígenos, tá? Isso não é terapia gênica. A terapia gênica é quando se utiliza diretamente o material genético para fazer uma modificação no DNA daquele indivíduo e ele tem uma resposta. Tá? Exemplo, a questão 2 que a gente falou, ela é um exemplo de terapia gênica, a modificação, né, do DNA, do código genético. Tá? A letra C fala assim, a fabricação de um medicamento que seja mutagênico para o vírus. Cara, se a gente fabricar um medicamento mutagênico, aí lascou de verdade, porque toda vez que o vírus ele sofreu a mutação, quando entrar em contato com a substância, se ele sofrer a mutação e se adaptar, aquela substância já provavelmente não vai mais funcionar. Tá? E a alternativa é um ponto muito fora da curva, né? Porque fala assim, desenvolvimento de um único fármaco para combater diversos parasitas. Não é assim que funciona a saúde, tá? A gente tem um ser vivo que tem uma composição química e aquela substância que foi produzida, ela só vai atuar naquele ser vivo, tá? Realmente, as vacinas, ela, com a BCG da vida, ela tem um coquetel, né, de substâncias que
realmente engloba mais de um agente patogênico, mas não é assim que funciona no geral, tá? O gabarito aqui é letra D, ó, o tratamento de doenças nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. Lembrando que os anticorpos, eles são proteínas de defesa e basicamente, eles atuam numa resposta aguda, né? Quando a doença está se manifestando nos primeiros estágios, a gente tem a liberação desses anticorpos para tentar minimizar a reprodução ou a disseminação da doença no organismo, tá? Até nas próprias doenças autoimunes, é muito importante o tratamento inicial da doença, o tratamento precoce. E depois de identificado, começar logo com as medidas para o tratamento da doença, porque senão ela vai se propagar. O diabetes é um exemplo disso, tá? Beleza? Então, questão 3 aí, gabarito letra D. Muito bem feita essa questão aqui, tá? Falando acerca dos vírus, né? E como que os anticorpos, eles atuam, né, perdão, de como os antígenos, eles atuam na produção de anticorpos, tá? Mais uma questão envolvendo vírus, que é um tema muito quente, tá? Enem 2019, na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA, tá? Isso aqui cara, é fundamental a gente falar sobre isso daqui. Os retrovírus, eles driblam esse mecanismo de síntese proteica, tá? Todos os seres vivos, eles produzem DNA a partir da própria molécula de DNA. Aí eles vão fabricar o RNA mensageiro a partir de uma molécula de DNA, tá? E aí esse RNA, ele vai virar uma proteína lá no ribossomo, tá? O ribossomo vai montar essa proteína aqui, beleza? E aí é o seguinte, os retrovírus, eles são vírus de RNA, eles fazem isso aqui, tá? O processo 1 aqui seria a duplicação do DNA, o processo 2, a transcrição do DNA, e o processo 3 aqui é a tradução. Os vírus de RNA, eles têm a transcriptase reversa, que é uma enzima que faz a transcrição reversa, faz esse caminho aqui de volta, né? Faz o caminho contrário. E aí acabou quebrando o dogma central, né, de que todos os seres vivos, eles usam DNA para fabricar o RNA. Tá? Por isso que os vírus são um ponto fora da curva tão grande. Beleza? Então, ele explicou isso daqui, né? Então, vamos lá. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros ou reservatórios biológicos. O HIV é um exemplo de vírus, de retrovírus, tá? O HIV que fala-se muito sobre essa transcriptase reversa. Bom, vamos lá. Continuando aqui. As infecções ocasionadas por esses vírus têm causado mortes e grandes prejuízos no desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais, tá? E aí, nesse momento aqui, ele falou sobre os retrovírus, né? Mas ele está generalizando. Ele está perguntando acerca das infecções virais no geral, né? E aí, vamos lá, letra A, melhoria dos métodos de controle desses vírus. Ó, vou deixar você dar uma lida aqui enquanto eu pego meu copo d'água aqui rapidinho, só um instantinho. E aí, meu povo, marcaram o quê? Vamos lá. Fernanda, o que tu manda aí? Letra E.
Pablo, vamos lá. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificulta a reprodução desses vírus. Olha, muito bem. Por que antirretroviral? O que seria um antirretroviral? É um medicamento que inibe a replicação, nesse caso aqui, como ele citou os retrovírus, né? Antirretrovirais. Então, inibição dos retrovírus. Perceba que no enunciado ele falou dessas infecções virais, só que ele não falou de todas as infecções virais. Ele falou das infecções virais pelos retrovírus. E aí a gente vai, ó, gabarito aqui, de fato, Pablo falou letra E, e é letra E mesmo, desenvolvimento de antirretrovirais, tá? E é importante vocês falarem também, dar um feedback aqui, Alex, ó, por que não pode ser a letra tal? Por que não pode ser aquela ali? Eu quero que vocês apontem também, que significa que vocês ficaram com a pulga atrás da orelha também nesse sentido. Cara, a letra B, olha que forçação a letra B, cara. Fabricação de soro mutagênico. Soro, a gente só usa, a gente não usa soro para vírus. Tá? Literalmente não tem soro, pelo menos não que eu conheça, um soro específico para um tipo de vírus. O que a gente tem? Por exemplo, o tétano. O tétano é uma doença causada por bacteriana. A gente fala, tem que tomar vacina, né, quando se corta. Não, o soro antitetânico. O soro ele já tem os anticorpos prontos, não é uma vacina. E aí outro erro que é muito comum cometer no senso comum é aquela ideia da quando a mãe ela é negativa e o filho nasce positivo, né? A doença chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. E aí fala assim, quando a mãe é negativa e o filho nasce positivo, a mãe tem que tomar vacina. Mentira, não é vacina. A mãe ela toma um soro e esse soro contém os anticorpos para inibir os anticorpos da mãe. Para se numa segunda gestação ela tiver filhos positivos novamente, que é o que acontece hoje na maioria das vezes, quando o pai ele é RH positivo e a mãe é RH negativa, nasce um filho positivo. E aí, para ela não ter problemas na gravidez, dá esse soro para inibir os anticorpos dela. Não é uma vacina. É um erro que é muito comum também no senso comum. Tá? Então, a gente está o tempo inteiro falando sobre soro e vacina, né? Envolvendo vírus, envolvendo bactérias. Tá? Agora, depois aqui, ó, já nesse bloco a gente vai falar sobre as doenças bacterianas. Aí vai faltar só mais dois grupos de doenças, que são as causadas por protozoários e as causadas por vermes, tá? Todas muito quentes também, todos temas que podem ser perguntados de qualquer forma. Lembrar aí que as bacterioses são causadas pelas bactérias. As bactérias fazem parte do reino Monera e são seres procariontes, então são procariotos, tá? Todas as bactérias são unicelulares. Essas bactérias, as cianobactérias, elas são autotróficas, tá? Autotróficas. As cianobactérias são autotróficas, tá? Apenas as cianobactérias, coloque isso como observação. E as bactérias, no geral, elas são heterotróficas, tá? A maioria são heterotróficas. Então, vou colocar aqui a maioria. E aí faz sentido, né? As bactérias parasitas, as bactérias patogênicas, elas são parasitas. Então, elas têm que utilizar, por definição, o material biológico do hospedeiro dela, né? Ela se alimenta justamente das substâncias. Tá? Bactéria faz reprodução assexuada, tá? Assexuada. E aí isso é chamado de bipartição, né? Bipartição ou cisparidade. Nas bactérias aparece esse termo, bipartição, quando uma bactéria se transforma em duas. E é o que alguns autores falam, é semelhante ao que a mitose faz com as células, mas a bactéria não faz uma mitose, tá? Porque ela não tem centríolo para movimentar, por exemplo, os cromossomos. Bactéria tem parede celular, tá? Parede celular. E essa parede celular, ela é feita de uma substância chamada de, esse nome é muito feio, cara, peptidoglicanos. Esses peptidoglicanos, eles são proteínas associadas a açúcares que ficam na membrana das bactérias, tá? E as bactérias também podem apresentar cápsula, beleza? Outra coisa interessante é que o cromossomo, o formato do material genético é um cromossomo circular, tá? Esse cromossomo circular é diferente. O
cromossoma circular associado a um plasmídio. São os plasmídios de resistência, tá? Plasmídio. Então, olha só. A gente tem uma diversidade muito grande de características relacionadas às bactérias. O formato das bactérias é muito diverso. Tem formato de cocos, diplococos, bacilos, vibrião. Tem vários tipos de bactérias. É muito difícil perguntar acerca da morfologia das bactérias. Agora, as doenças causadas por bactérias é muito comum, tá? Antes da gente falar dessas doenças, de cara, como é que trata a doença causada por bactéria? Os antibióticos. Falar sobre os antibióticos está na moda as questões de vestibular. Falar sobre antibióticos, vocês não estão fazendo faculdade de farmácia, mas tem que entender de medicamento, tem que entender de vacina, tem que fazer de soro. Deixa eu só falar um adendo aqui rapidinho, que eu lembrei de informação aqui. Como a gente fala de antibiótico, o antibiótico ele é exclusivo para o tratamento bacteriano, tá? Aí, cara, tinha uma gama de médicos prescrevendo durante a Covid, só que a gente não sabia ainda, né? Não tinha sido feitos os estudos suficientes para embasar isso. E aí, por exemplo, o médico prescrevendo azitromicina, médico prescrevendo amoxicilina para Covid. Cara, Covid é doença viral. Os antibióticos, eles só agem sobre as bactérias, inibindo de 3 formas o crescimento bacteriano. Esses antibióticos podem atuar na parede celular, tá? Fazendo o quê? Destruindo a parede celular. Então, eles agem sobre a parede celular das bactérias, perfurando essa parede celular. Os antibióticos, eles podem atuar diretamente no DNA, tá? Impedindo o quê? A replicação do DNA bacteriano, tá? Então, a bactéria não se reproduz. E uma terceira forma seria atuar nos ribossomos, tá? Impedindo com que os ribossomos realizem a síntese proteica e a bactéria não se reproduz mais. Porque o DNA, para se multiplicar, tem que passar pelos ribossomos para uma bactéria conseguir se dividir. E aí, como a gente falou no slide anterior sobre os retrovírus e os antirretrovirais, que foi o gabarito da questão anterior, não existe tratamento para virose, no geral, tá? Algumas doenças, realmente, elas têm antirretrovirais, ou os antivirais, que é uma doença muito comum, cara, herpes. A herpes, tanto o sapinho, né, que dá na boca, a herpes zoster, que dá na pele, são doenças virais, né? Boa parte da população tem o vírus da herpes circulando no organismo, mas de forma inativa, principalmente as pessoas que já tiveram catapora, porque o vírus da herpes nada mais é do que o vírus da catapora, né, que sofreu uma mutação, tá? E ele continua inativo no organismo humano. E esses antirretrovirais, eles inibem a replicação viral. É que nem os antibióticos, tá? Só que a gente não tem antirretroviral, a gente não tem um antivírus para cada tipo de vírus que tem por aí, tá? É muito difícil fazer isso. Por isso que não tem vacina contra a dengue. Algumas doenças virais realmente têm vacina, mas nem todas. A dengue é um exemplo disso. A taxa de mutação do vírus é tão alta, né, que todo ano o vírus sofre a mutação, todo ano o vírus da gripe sofre a mutação. Então, é difícil a vacina ela perpetuar, né, por muito tempo. Não tem como. Porque os vírus sofrem mutações e a resposta inflamatória, a resposta ao DNA desses vírus muda. Tá? Doenças bacterianas muito comuns de serem perguntadas em prova. Carro-chefe de doença bacteriana. Leptospirose. Leptospirose é a doença que tem pirose. Tá? Essa leptospirose, faltou ir aqui, ela é uma doença causada por a bactéria, né? E transmitida pela urina do rato, né? Contaminada, né? Os roedores aí são vetores dessa doença. A gente pode falar, por exemplo, sobre cólera, também é muito forte para cair na prova. Cólera. Meningite bacteriana, fala-se bastante, mas além da cólera, a gente tem hanseníase, né, que é a lepra, né? A gente não usa mais esse termo, hanseníase. A gente pode falar sobre meningite. Meningite bacteriana, tá? Porque tem meningite viral. Meningocócica. Cara, aqui, ó. Botar na ordem aqui. Leptospirose, pneumonia, tuberculose. Cara, tuberculose é uma das doenças que mais matam no mundo os indivíduos imunocomprometidos, né?
tuberculose. Aqui, leptospirose, a gente tem uma doença que é transmitida pela urina do rato contaminada, né? O esgoto está muito associado à transmissão, à veiculação da doença. Pneumonia e tuberculose são doenças transmitidas pelo trato respiratório, né? O ar contaminado, objetos contaminados com fluidos, né? No caso da tuberculose, também contém. Interessante que a tuberculose, a bactéria fica latente, cara, no organismo. Pessoas que tiveram tuberculose, ficam resquícios da bactéria no sistema imune da pessoa, né, no organismo no geral, e se o sistema imune baixar, pode ter reincidência de casos de tuberculose. É bizarro isso. A cólera é transmitida pela água, né, uma doença muito perigosa. A hanseníase aí afeta a pele, né, a meningite, as meninges no cérebro. Outra doença aqui que a gente poderia falar, botulismo, cara. Botulismo também, vou botar essa lá em cima, que a UERJ adora perguntar sobre essa doença também, o botulismo. O botulismo é causado pela bactéria Clostridium botulinum. Aí me fez lembrar de outra bactéria do mesmo gênero, que é a do tétano, tá? Clostridium botulinum e Clostridium tétano. Clostridium botulinum causa botulismo, a doença que está associada à paralisia muscular, tá? Inclusive, é a mesma doença que é extraído a toxina botulínica, né? Para a fabricação do Botox. O Botox nada mais é, né, do que a toxina botulínica purificada para fabricar essa substância que tem, nesse caso, um efeito, digamos que estético, né? E o tétano é um caso de bactéria, Clostridium tetani, que se reproduz por esporo. Essa bactéria, ela, quando o ambiente não está com condições propícias à vida, ela acaba desligando o metabolismo dela, forma um esporo. Esse esporo, ela guarda o DNA dela, e a partir daí que ela só volta quando tiver as condições de vida ideais. É muito comum, né, objetos ferrosos, objetos enferrujados terem essa bactéria aí. Aí a ideia aqui, ó, de fazer essas observações, tu faz como um mapa mental depois, quando tu for montar teu resumo, ó, faz uma espécie de mapa mental. Aí já dá um norte para se auxiliar como resumo, para estudar. E adiciona outras coisas também, né? Porque eu estou falando de forma bem objetiva aqui, tá bom? Bom, fechou a ideia inicial aqui sobre as bactérias. E aí a gente vai para a primeira questão aqui sobre o reino Monera. Mais uma vez apareceu o termo DNA. Gente, a biotecnologia, ela está massificando as questões do Enem nos últimos anos, tá? Tudo se fala sobre DNA, é DNA para cá, é DNA para lá, é DNA mudando célula, é DNA mudando bactéria, é DNA mudando fungos e por aí vai, tá? Então, ó, tecnologia do DNA recombinante tem sido utilizada na produção animal, vegetal e microbiana para obtenção de substâncias, por exemplo, no processamento de alimentos e na produção de medicamentos. Então, ele deu as funções aqui da DNA recombinante. As bactérias são organismos mais comumente utilizados nessa técnica, pois apresentam uma série de características propícias para essa tecnologia, como o... E aí ele dá as características, né, estruturais de uma bactéria, né? Por isso que é importante a gente conhecer as características gerais de todo o grupo. Se eu falo, vírus, a gente tem que saber, será celular, não possui metabolismo próprio, composição química, tem glicoproteínas, tem um capsídeo, né? Tem uma envelope lipídico. Bactéria, tem parede celular, feita de açúcares e proteínas. Bactéria não tem o DNA guardado no núcleo, fica dispersa no citoplasma, e por aí vai, tá? Aí pergunta aqui, ó, qual característica propícia que as bactérias apresentam para ter essa vantagem, né, em utilizar, ser utilizado mais comumente nessa técnica de DNA recombinante. Tá? Por que as bactérias são assim? Vamos lá. O que vocês marcariam aí? Eu marcaria a B. Mais alguém ali da Fernanda? Letra B. Boa. Pablo, Fernanda, mais uma vez, ganharam o bis, o Kit Kat aí, ó. Gabarito aqui, letra P. As bactérias apresentam um cromossomo circular. Lembra que eu falei? Esse cromossomo circular é diferente do DNA da célula eucarionte, né? E a reprodução assexuada, né? Do tipo bipartição. Beleza?
A letra A, se ele falasse cromossomo circular e reprodução via cisparidade, poderia estar correta, tá? Aí, o erro aqui foi ele falar que o cromossomo é linear. Aí, automaticamente, a gente já descartaria a época, e também fala sobre o cromossomo linear. Só sobrariam 3 alternativas e 2 muito próximas, né? Olha D. Cromossomo circular isolado por uma membrana e a reprodução assexuada. Qual o erro dessa alternativa? Isso aqui, ó. Ele falou que o DNA está guardado dentro do núcleo, tá? Foi isso que ele falou aqui. E as bactérias não têm núcleo, né? Só os eucariontes. E a letra C, ó, cromossomo circular associado a histonas. As histonas, essas são proteínas é, nucleares. É um grupo de proteínas nucleares. E é interessante, na célula eucarionte, as histonas elas vão enrolando o DNA numa estrutura circular que é chamada de octâmero de histonas. E aí, por isso que o DNA ele é tão compactado, né, na forma de cromatina dentro da célula eucarionte. Essas histonas elas aparecem, né, como proteínas nucleares, mas a reprodução não é via meiose, né? Bactéria não tem nem gameta, gente. Como é que vai fazer meiose? A meiose é o processo de produção de gametas, tá bom? Beleza? Essa 6 está muito, muito boa, porque mistura todos os outros assuntos anteriores que eu te falei até nesse momento, tá? Então vamos lá. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de, olha as doenças que ele fala, aquele da cola, febre amarela, picada de cobra e leptospirose. Aqui ele deu exemplo de 3 condições. Ele falou cobras peçonhentas, né? É importante citar isso aqui. Aí essas pessoas que querem evitar ou tratar problemas, né? Então, o que é isso aqui? Que evitar ou tratar é a profilaxia, tá? De problemas de saúde relacionados a essas ocorrências. Devem seguir determinadas orientações. Beleza. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento, né? Saiu espaçado aqui. Medida de tratamento, aí ele está perguntando. Vou deixar vocês responderem de novo, tá? E aí, meu povo, o que vocês marcaram aí? Ó, tem gente fera aqui que não liga o microfone para mim. Ana Beatriz chegou depois. Ana Vitória também. Olá. Letra Fala, B, meu povo. Alex? Marcaram o quê? Pablo? Repete, por favor. Letra B. Fernanda? B. Vai de B também? B. Ana Vitória, que não fala mais comigo. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo tá aí também, ó. E aí, Eu vou meu de povo, B liga esse também. microfone aí, rapaz. Oi? Eu vou de B também. Vai de B também? Ah, abriu o microfone, filho, finalmente. Rapaz, vai ter um dia que eu vou fazer vocês ligarem essa câmera, vocês vão ver só. Meu povo, tá certo, tá? Gabrita aí, letra B. Vacina contra o vírus da febre amarela, né? A febre amarela é transmitida também pelo Aedes aegypti. Soro antiofídico para picada de cobra, né? A gente pode citar aí a coral, a jararaca, tá? São cobras que têm peçonha. E a leptospira é o gênero de bactérias, né? Que acaba causando aí a transmissão da leptospirose, né? Tem mais de uma bactéria, beleza? Vamos falar sobre algumas alternativas aqui. Ó. Antibiótico contra o vírus na letra. Pelo amor de Deus, gente, não pode dar antibiótico contra vírus. O médico fez isso uma vez comigo. Eu cheguei com sintoma de garganta inflamada, né, com infecção viral, porque na infecção bacteriana tem formação de muito, mas muito pus, e forma-se placas além de placas de pus, aquelas placas circulares, né, que é intuitivo de que as bactérias formaram colônia ali.
Só que não tinha isso. O médico queria me dar benzetacil. Eu falei, não vou tomar benzetacil, não. Tá doido? Aí, letra C, ó, soro contra o vírus. Não pode ser o soro, porque o soro já contém os anticorpos prontos. A gente tem que dar vacina, né? Antibiótico ou soro tanto contra o vírus quanto para o veneno de cobras. Não. Nesse caso, o antibiótico não vai funcionar para nenhum dos dois, tá? E a letra E, soro antiofídico e antibiótico contra a leptospira. Para que vai dar soro contra a bactéria, cara? A bactéria não vai reagir direto a esses anticorpos. Então, eu sobraria realmente a letra B, beleza? Eu gosto muito de falar dessa questão porque ela mescla esses assuntos de vírus, bactérias, né? E a diferença entre antígeno, anticorpo, soro, vacina. É legal usar essa questão para contextualizar a teoria, tá? Pessoal, 3 coisas aqui que eu preciso que vocês memorizem. Agente etiológico, tá? Talvez até esse momento aqui você ainda tenha dúvidas disso, né? Botar aqui esses conceitos iniciais aqui, que a gente começou a falar no início da aula, tá? Como a gente está falando aqui, e eu estou usando os termos toda hora, e eu não lembro de ter explicado isso para vocês, mas vocês, em aula, com certeza já viram isso em algum momento, tá? Agente etiológico, agente etiológico, é o ser que causa a doença, tá? É o vírus, é a bactéria, é o protozoário, é o verme. Esse é o agente etiológico, é o agente causador. Aí existe o agente transmissor ou o vetor da doença, tá? O vetor, ele só transmite a doença. Que aí é muito comum, cara, perguntar em sala quem causa dengue. É o mosquito. Não é o mosquito é o vetor. E as medidas profiláticas, a profilaxia, tá? Ela é a forma de prevenção. Aí foi o que apareceu nessa questão aí que a gente acabou de resolver, né? A questão 6 é a prevenção contra determinada doença. Aí vacina, né? No caso da dengue, não deixar água parada, né? Eliminar o mosquito, tá? Se for, por exemplo, uma ascaridíase da vida, né? Que a doença causada pela lombriga, né? Lavar bem os alimentos para não ingerir os ovos do animal. Tudo isso aqui são conceitos fundamentais acerca das doenças, tá? Isso aqui não pode esquecer de jeito nenhum, cara, para o vestibular sabendo disso. Então, depois tira print disso aqui, faz um mapa mental, nem tá aqui, joga lá na folha, né? Vira a folha ao contrário e faz um mapa mental, beleza? Só um instantinho aqui, deixa eu ver. Eu acho que meu computador, tá quase, a bateria já tá indo embora. Tem que botar ele para carregar. Na próxima questão aqui. Vamos lá, então voltando. Bom, protozooses agora. O que são as protozoários? Doenças causadas pelos protozoários. Lembrando que o grupo do reino protista, assim como eu falei na última aula, hein? Vai assistir a aula depois de taxonomia e seres vivos. Os protozoários. Esses protozoários, eles são seres eucariontes, tá? Os protozoários, eles são exclusivamente unicelulares, tá? Não tem protista multicelular, pelo menos até os dias de hoje. A maioria deles são heterotróficos, tá? Os protozoários são heterotróficos, a maioria. Tem um pequeno grupo que consegue fazer fotossíntese também, mas a gente não vai discutir isso agora, não. Reprodução. A maioria faz reprodução assexuada, tá? E tem muitos protozoários que são parasitas, né? Aí a gente coloca da seguinte forma: eles podem ser de vida livre, que aí vai aparecer aqui, não, a gente não vai falar sobre ele, mas os protozoários ciliados, né? O Paramecium é um exemplo de protozoário que não causa doença nenhuma, eles são protozoários de vida livre, né? De água doce, inclusive, ou eles podem ser parasitas, tá? E aí a gente já vai para as protozooses. As protozooses realmente dão um trabalhinho entender essas doenças. A gente tem um grupo de esses protozoários, eles são classificados de acordo com a forma de locomoção deles, né? A classificação. A gente vê aqui, tem os protozoários que são os ciliados. Antes de falar dos ciliados, vamos botar os gisópodes, tá? Os gisópodes são as amebas, beleza? São as amebas que fazem movimento ameboide, eles se movimentam pelos pseudópodes. Além dos gisópodes, tem agora sim os ciliados, tá? Ciliados, como o Paramecium que eu tinha falado. Além dos ciliados,
tem os flagelados, aí esse grupo aqui causa muita doença na espécie humana, muitas doenças, né, nas espécies humanas. São os flagelados, protozoários flagelados. Trypanosoma cruzi, Giardia lambert, tá? Leishmania brasiliense e Chagas são exemplos de protozoários flagelados que causam doenças na população. Todos os indivíduos desse grupo aqui, eles são parasitas, protozoários flagelados. Então, vou até dar uma grifada aqui, porque é isso que tu vai estudar quando estiver montando o teu resumo aí nos teus estudos. Os protozoários flagelados, eles são muitos causadores de doenças. E aí, para fechar aqui, tem aí o causador da malária, né? Que é o plasmódio. Esse camarada, ele é um esporozoário. Esporozoário. Tá? Ele não tem nenhuma estrutura locomotora, faz parte do grupo dos apicomplexos. Esses esporozoários aqui também cai bastante em prova. É muito comum. A gente abriu a aula falando sobre malária, tá? E aí as doenças causadas por protozoários, vou fazer uma listinha aqui, um resuminho, tá? A gente tem aqui amebíase, tá? Doença aí veiculada pela água, amebíase. A gente tem a giardíase. Ó, amebíase, a ameba já é um risópode. Giardia, a giardia que causa giardíase, já é um protozoário flagelado. Tá vendo que tem mudança na classificação? Aí a gente pode falar doença de Chagas, famosa doença de Chagas, né? Veiculada aí pelo barbeiro, é um vetor, é um hospedeiro intermediário da doença. O barbeiro que a transmissão da doença se dá através das fezes contaminadas, né? Ele acaba defecando em cima do local que ele fez a alimentação, beleza? E acaba promovendo aí a contaminação a partir das fezes. Doença de Chagas, aí a gente tem malária também, causada pelo Plasmodium. Aqui tem um mosquito, que é o mosquito do gênero Anopheles, tá? É o mosquito do gênero Anopheles, anota isso daí. É um mosquito que transmite a malária, tá? Causada pelo Plasmodium, que é o protozoário. E a gente também vai ter a leishmaniose. A leishmaniose também é transmitida por um mosquito, só que aqui na leishmaniose o mosquito é um flebotomínio, é o mosquito palha, tá? E aqui é o mosquito anófeles. Aqui são os flebotomínios na leishmaniose, e aqui o mosquito palha, tá? E tem a toxoplasmose também. Toxoplasmose, que é a doença transmitida pelas fezes do gato contaminado, tá? Leishmaniose e toxoplasmose. Aqui a gente já tem um grupo de doenças muito grandes, que frequentemente são perguntadas. Dessas daqui, as 3 que mais caem, a gente pode falar doença de Chagas, malária e leishmaniose. As 3 aí são fortíssimas para cair. Pelo menos sempre tem perguntando sobre uma dessas doenças aí, beleza? Então faz aí o teu mapinha mental dos protozoários depois, baseado nesse esqueminha aqui, ó, que eu estou fazendo. Então, protozoários, características gerais, forma de classificação, doenças causadas por protozoários. Tu já tem um mapa mental para você virar aí, beleza? Questão 7. Olha os nomes que estão destacados, gente. Vocês lembram que isso aqui faz parte das regras de classificação. Na aula anterior eu discuto isso também, na aula 4, tá? O primeiro nome indica o gênero, o segundo indica a espécie. Quando o nome está destacado do texto, isso é uma regra de classificação, né? Uma regra científica. Vamos lá. Um grupo internacional de cientistas achou o modo de tapar o nariz do mosquito do gênero Anopheles. Aqui ele já deu cola. Se tu sabe que é o gênero Anopheles, tu já sabe que tem um vetor da doença e você já sabe qual é a doença que ele provavelmente pode perguntar. Tá? As aspas são necessárias porque o inseto fareja suas vítimas usando suas antenas. E realmente, as fêmeas se baseiam nos feromônios liberados pela pele. Por isso que tem gente que o mosquito não quer e tem gente que o mosquito quer demais aquele sangue ali, a fêmea, né? E uma coisa interessante é que a fêmea utiliza esse sangue, ele utiliza a glicose, na verdade, que tem no sangue para maturar os ovos, tá?
Bom, beleza. Os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiro pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecem. Essa descoberta possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra o inseto. E é a primeira ideia que a gente tem, né? Quando a gente passa o repelente, a gente está mostrando para o mosquito que aquele lugar ali não é para ele, tá? Não é para ele tirar sangue dali. Está enganando o olfato, né, dele. Olfato entre aspas, tá? Então vamos lá. Essa descoberta possibilita a criação desse repelente. Se a descoberta descrita no texto for extensiva a outros insetos, então ele já estendeu, ele ampliou. Que outros insetos? Não sei, ele vai falar nas alternativas. Pode ajudar a combater algumas doenças no Brasil, como por exemplo, aí vou deixar vocês fazerem, enquanto eu boto o meu carregador aqui. C. E aí, meu povo, que outras doenças são essas? C. A Fernanda tinha falado, não tinha escutado. É C. C, Pablo também. Rodrigo, vai de quê? Também vou com eles. E aí, ó, quando a gente olha, letra A. Ele já falou a fêmea do gênero Anopheles, né? Falou os mosquitos do gênero Anopheles. Na letra A ele fala assim, por exemplo, dengue, febre amarela, doença de Chagas e leptospirose. Ó, matou aqui, não tem como. A leptospirose não é transmitida por um inseto, então já descarta a letra A, tá? Na letra B, ele fala malária, meningite e peste. Cara, meningite pode ser doença bacteriana, peste também é doença bacteriana. Doença de Chagas até iria, né? Os besouros fazem parte do grupo dos insetos, tá? Só não são da mesma ordem dos mosquitos. Deixa eu ver mais aqui. Letra C. Gente, vocês estavam me escutando? Não. Ficou mudo. Ficou mudo, né? Tava fazendo aqui a coisa, não foi, perdão. Vamos lá. Ó, excluindo aqui as alternativas agora. A letra A não pode ser por quê? Cara, leptospirose. Leptospirose é doença bacteriana, ele quer outros insetos, tá? Então não pode ser de jeito nenhum a letra A. Leptospirose, o vetor é um roedor. A letra B a gente descarta por quê? Por causa da meningite, por causa da peste. São doenças bacterianas. A doença de Chagas até iria. E a letra C tá aí, ó, doença de Chagas, inseto, né? Artrópodes, dengue, Aedes aegypti, febre amarela, também Aedes aegypti, leishmaniose, é o mosquito palha, né? O mosquito do gênero, na verdade, da família dos flebotomíneos que a gente fala. É um flebotomínio, diferente daqui da malária que é do gênero Anopheles, tá? Então fechou aí, ó, gabarito letra C na 7, falando um pouquinho aí sobre doenças causadas por protozoários, né? E mesclando também com as viroses, tá vendo? Duas doenças aqui, uma causada pelo Trypanosoma cruzi, né? A doença de Chagas, é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida pelo vetor barbeiro, tá? E a leishmaniose, ela é causada pelo protozoário leishmania e transmitida pelo mosquito, tá? Beleza? Mais uma aqui falando sobre protozoose, mas aqui a gente vai falar sobre a malária, tá? Vamos lá. Tem um texto aqui, né, contextualizando essa questão. A sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros. Começa a tremer, com muito atraso. Mas ele tem no baço duas colmeias de bichinhos maldosos, que não se misturam soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim, nunca precisa passar um dia sem tremer. Olha o órgão que ele citou, gente, baço.
o baço é um órgão que a gente acaba não discutindo tanto, né? Mas o baço tem uma função primordial no sangue, fazer a filtragem das hemácias velhas. Ele faz um processo que é chamado de hemocaterese. Ele retira as hemácias velhas, né? De 90 a 120 dias, essas hemácias elas são renovadas pela medula óssea vermelha, tá? E aí o baço que tem esse papel. Então a gente já está falando de uma doença que de alguma forma vai afetar a filtração do sangue, por exemplo, ou ter a ver com sangue. Então vamos lá. Enunciado. O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária, já citou a doença, em seu personagem. Essa se caracteriza pela febre alta, calafrios, sudorese intensa, tremores com intervalos de 48 a 72 horas, dependendo da espécie de plasmódio, que dentro desse gênero tem de 2 a 3 espécies, né? Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, que dependendo da espécie, a sintomatologia da doença é diferente. Tá? Então, essas crises periódicas ocorrem em razão da... Ele deu a cola no texto, quando ele citou o baço. Quando ele citou o baço, de alguma forma, ele citou a, a relação do baço e as hemácias. Mas vamos dar uma olhada aqui no ciclo de vida do plasmódio, que é interessante a gente analisar. O mosquito acaba se contaminando, né, com outras pessoas contaminadas, ou até mesmo outros mamíferos, e aí esse zigoto aqui dentro do mosquito, ele vai formar essa estrutura aqui que é chamada de esporozoítos, tá? Esses esporozoítos, eles vão parar dentro das glândulas salivares, tá? Mas primeiro tem os gametócitos, que aí formam um zigoto. É que nem um ciclo de vida, não é, de um animal, tá? Mas é um pouquinho diferente. Os gametócitos formam um zigoto, esse zigoto vai formar os esporozoítos. E aí, como o esporozoíto fica na glândula salivar, né, no aparelho bucal, na probóscide, a gente fala que esse é o órgão bucal do mosquito, né? Probóscide, tá? Do mosquito, aí ele transmite diretamente para o nosso sangue. Esse esporozoíto, olha onde é que ele vai parar? No nosso fígado. Pô, Alex, por que o fígado? Porque o fígado ele é o órgão principal de metabolismo, tá? E a gente tem um vaso sanguíneo que é chamado veia porta hepática. Essa veia porta hepática, ela drena o sangue do intestino, por exemplo, e passa muito, muito sangue lá. E todas as substâncias que a gente tem passa pelo fígado porque o fígado é um órgão metabólico, ele que faz a redução de determinadas substâncias. Por exemplo, converte proteína em amônia, em ureia, tá? Esse esporozoíto para lá dentro, sofre uma modificação dentro do fígado e passa a ser chamado de merozoíto. Tá? Aí esse merozoíto, ele vai para onde? Dentro das nossas hemácias. E aí ele fica assim, ó, se replicando entre as hemácias. Quem assistiu às aulas de evolução lembra. Eu dei esse exemplo na aula de evolução. As pessoas que têm malária, né, os indivíduos que podem adquirir, na verdade, perdão, a malária, pode se contagiar pela malária, pessoas que têm, na verdade, anemia falciforme, elas não têm o desenvolvimento completo da malária. O protozoário, o plasmódio, ele não consegue se desenvolver. Por quê? Porque a pessoa que tem anemia falciforme, a hemáciazinha deformada, né, em formato de foice, não acontece esse processo aqui, ó, essa conversão dentro das hemácias, porque o protozoário ele não consegue se replicar, beleza? Bom, vou voltar aqui para a questão e com base no ciclo de vida, agora você já consegue marcar. Vou te dar um minutinho aí para tu ver.
Ei, fala, meu povo. O que vocês marcam? Letra A. Boa, Pablo. Vamos lá. Mais quem? Fernanda? Rodrigo, que está aí interagindo. O que vocês marcam? Questãozinha boa, tá? Perceba que ele coloca aqui, no texto, ele fala pra gente, né? Ele cita o baço. Ele cita o baço e aí ele fala assim, ó, mas ele tem no baço 2 colmeias de bichinhos maldosos que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. Ele está falando sobre a reprodução, tá? É de fato, gabarito aqui, ó. Letra A, tá? Lise das hemácias liberando os merozoítos e substâncias denominadas de hemozoínas, tá? Essas hemozoínas são as enzimas, lembrando que as palavras lá da bioquímica, né? Palavras que têm a terminação ina em biologia é indicativo de que essa substância é uma enzima. Terminação ina ou ase, tipo a pepsina é uma proteína enzimática que tem do estômago. A amilase salivar, tem a amilase pancreática, né? Quebram essas substâncias, né? Amido, né? A amilase salivar. Só a maltase quebra a maltose, por aí vai. Lise seria a quebra, né, das hemácias. Isso, muito bem, Fernanda, isso aí. Lise, esse é tipo hemólise. Aí eu poderia falar hemólise, né? Hemólise é uma quebra que ocorre no sangue, tá? Catálise é quebra a partir de uma enzima. Esse termo lise é justamente quebra, tá? Então, quebra rompimento das hemácias, liberando essa estrutura aqui reprodutiva, tá? Quando a gente fala sobre ciclos biológicos de doenças, realmente o conteúdo acaba sendo muito grande, tá? Então, de fato, aí, gabarito letra A. Essa foi uma questãozinha mais difícil. Você teria que dominar isso daqui, né? Saber como que ocorre o ciclo biológico por inteiro para conseguir fazer. Seria uma questão de nível difícil, né? Porque a gente não memoriza todos os ciclos biológicos, tá? E para fechar, o último bloco da aula de hoje, tá? Já está acabando, já está encerrando. Só mais 2 questõezinhas. A gente tem as verminoses. Os vermes, basicamente, eles fazem parte de 2 filos, né? O filo Plateumintos, tá? E o filo dos Nemateumintos, tá? No filo Plateumintos, a gente tem aí 2 doenças chaves, né? Que é a teníase, tá? E a gente tem também é o nome da outra? Esquistossomose. Fugiu da cabeça agora. Esquistossomose. Tá? São as 2 doenças que mais caem. Além da teníase e esquistossomose, aí tem o filo Nemateumintos, né? Filo Nemateumintos. Aqui, os filos plateumintos são os vermes achatados. No filo dos Nemateumintos, são os vermes de corpo cilíndrico. Vamos até colocar aqui. Tá? São os vermes... Não, vou colocar como observação depois. Os vermes cilíndricos. Bom, aqui a gente já tem uma diversidade um pouquinho maior de doenças. Aqui a gente vai ter a ascaridíase, causada pela lombriga. A gente vai ter a ancilostomose, que é o amarelão. Vou colocar aqui o nome popular, aí facilita, né? Amarelão. A ascaridíase seria a lombriga, né? Entre aspas. Lombriga. A gente pode colocar aqui também filariose. Seria a elefantíase, tá? E aqui, ó, filariose, ancilostomose, elefantíase, 3 doenças aí, e até bicho geográfico a gente poderia colocar aqui também. Né? Bicho geográfico, só que não é o mesmo parasita que o nosso, bicho geográfico. Doença causada pelo parasita do cão e do gato, né? Que parasita as fezes do cão e do gato. O que a gente tem que lembrar aqui?
desses dois grupos. Os plateumintos são vermes achatados, a gente tem como representante aí as tênias, as planárias, que são seres de vida livres, e o esquistossoma, tá? Na teníase, tá? Na teníase, a gente tem como o agente transmissor é a carne contaminada pelo porco ou pelo boi, tá? Então, aqui na teníase, carne contaminada do porco ou boi. Tem duas espécies, a tênia solium e a tênia saginata, que tem como hospedeiro intermediário esses dois animais, o porco ou o boi, tá? O agente etiológico, o causador da doença, é a tênia solium, tênia saginata, tá? Aqui é o porco ou boi que funciona como o hospedeiro, tá? Então, vamos até anotar isso daqui para facilitar. Porco ou boi, né? Como hospedeiro. Porco ou boi, tá? Na esquistossomose, a gente tem um caramujo. Caramujo. É um caramujo, ele faz parte do gênero Bionfalaria, esse caramujo, tá? E aí ele causa doença chamada de esquistossomose. A esquistossomose, ela tem uma larvinha chamada de cercária que entra pela pele, né? E aí ela vai acabar parando no fígado. A esquistossomose é chamada de barriga d'água porque ela causa fígado, causa um inchaço do fígado e do baço, né? Que são órgãos que ficam nessa região abdominal, tá? E a teníase, ela se contrai através da ingestão de carne crua ou mal cozida, contendo uma larvinha, né? Um estágio que é chamado de cisticerco, tá? Por isso que a teníase, ela inclusive pode gerar uma doença que é chamada de cisticercose. A cisticercose é diferente da teníase. A cisticercose é quando o cisticerco já formado, ele entra direto no órgão, tá? E aí, no nosso caso, tem uma condição muito grave, que é chamada de neurocisticercose, que é fatal. O verme, ele come os pedaços do tecido nervoso no cérebro, ele vai parar no encéfalo e causa a morte do indivíduo, né? Tem como tratar, realmente tem como tratar com antiparasitário, mas dá um trabalhinho, tá? E geralmente já se diagnostica nas fases, assim, graves, tá? A ascaridíase é causada pela lombriga, tá? É o Ascaris lumbricoides. A forma de contaminação é através de alimentos contaminados, a mão contaminada. A ancilostomose, ela é o famoso amarelão. É uma doença que o verme, o ancilostoma duodenale e o Necátera americanus, esses dois eles podem entrar pela pele, é a penetração ativa da larva via pele, tá? Então, aqui a gente tem alimentos contaminados, como veículos, tá? Na ancilostomose, a gente tem a entrada pela pele, então a profilaxia seria evitar andar descalço, tá? Não deixar o pé exposto, né, para ter entrada do parasita, que nem na esquistossomose. A cercária, ela entra pela pele, tá? O caramujo funciona como hospedeiro intermediário. Aí essa cercária na água, né? O caramujo coloca esses ovos na água, esses ovos são levados à água, e aí na água as cercárias entram pela pele também, tá? A cisticercose é contaminação direta pelo alimento. Na filariose, ela é elefantíase, tem um mosquito aqui que transmite, é o mosquito do gênero Lutzomia, tá? É o mosquito do gênero Lutzomia que transmite a filariose. E aqui o cão, ele acaba funcionando como um animal reservatório, tá? E aí tem que sacrificar os cães, tá? Na última aula do projeto eu até fiz uma questão dessa envolvendo filariose também, para falar sobre os vermes, tá? Aqui é o nome, a filária, que é o nome popular dele, é o Wuchereria bancroft, que causa essa doença aqui, que é a filariose vulgo elefantíase, no senso comum, que as pernas ficam inchadas. Por quê? Porque quando o parasita, né, o verme entra no nosso organismo, ele entra através do sistema linfático, né? Vai para a circulação sanguínea, né? O mosquito transmite via circulação, e esse verme ele se aloja no sistema linfático, tá? E o bicho geográfico é a mesma transmissão da ancilostomose, penetração via ativa da pele. Aí a larva, como ela não consegue entrar no nosso sangue, o verme, na verdade, ele fica
se locomovendo pelo sangue, tá? Perdão, pela superfície da pele sem conseguir entrar no sangue. Porque os parasitas do bicho geográfico, eles, na verdade, eles são de cães e gatos, não nossos, tá? Beleza? Então, vamos direto para a questão aqui. Aqui em 2015, ó, Euphorbia mille é uma planta ornamental disseminada no Brasil conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida, a miliamina, tá? Bom, aí ele fala, vamos lá, o uso desse látex em água infestada. Tá? Olha o que ele falou, que essa planta aqui produziu essa substância, a substância miliamina, e é um produto natural moluscicida. Moluscicida logo mata o quê? Molusco, tá? E ele pergunta, o uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários, né, moluscos, tem potencial para atuar no controle do quê? Cara, dengue não tem molusco como hospedeiro intermediário. Malária, a gente sabe que quem transmite é o mosquito, a fêmea Anopheles, né, do gênero Anopheles. Elefantíase, né, a filariose, também tem um mosquito como vetor na transmissão. Então, aqui, 3 transmitidos por mosquitos, insetos, né? Ascaridíase é a doença, né, a lombriga, é transmitida pelo alimento contaminado com ovos, tá? E aí só nos sobra a letra E, esquistossomose. Tá bem tranquilinha aí essa questão, tendo em vista que o molusco do gênero Bionfalaria, né, é o agente transmissor, é um hospedeiro intermediário da doença conhecida como esquistossomose. Tá bom? Para fechar, na questão 10, tá? Aí mistura um pouquinho também, mais uma, propositalmente, né, a questão misturando os assuntos. Na questão 10 está lá. Vamos lá. Em 2009, o município maranhense de Bacabal foi fortemente atingido por incêndio, submetendo a população local a viver em precárias condições durante algum tempo. Em razão das enchentes, cara, quando ele fala de enchente, tem água contaminada. Pensa nisso. Em razão das enchentes, os agentes de saúde manifestaram na ocasião o temor pelo aumento em doenças como, vamos sinalizar aqui, ó, doenças como, por exemplo, a malária, a leptospirose, a leishmaniose e a esquistossomose, tá? De cara, a gente já elimina 2 doenças aqui. Mas, realmente, quando tem enchente, tem água parada. Se tem água parada, tem mosquito. E, realmente, a malária e a leishmaniose, que são doenças transmitidas por mosquitos. Mas a malária, fêmea do gênero Anopheles. E na leishmaniose, né, o flebotomínio, tá? Aí já tem 2 mosquitos, né, para funcionarem como vetor. Leptospirose também tem água, as enchentes provocam os esgotos, né, circularem nas ruas, então tem a transmissão, realmente pode haver a transmissão, e a esquistossomose, a questão do caramujo, tá? E as cercadas com água contaminada. Essa eu vou deixar vocês fazerem, tá? Vamos lá, dá uma lida aí rápida.
E aí, meu povo? Gabarito. Letra B? Letra B. B ou D? B. 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 B de B. bola. Boa. Rodrigo Brasil. também. Marcou B. Mais alguém diferente? Vamos lá, vamos olhar. Ele falou malária, leptospirose. Não pode ser A, não, gente? Me fala aí por que não pode ser A. Evitar o contato com água contaminada por mosquito. Pode ser A, não? E aí? Contaminada por mosquitos? Gente, a água é contaminada pelo mosquito, sim ou não? Não. Não. O mosquito não contamina a água. Realmente, o mosquito, ele coloca os ovos na água. Agora, o fato do ovo estar na água não transmite a doença. Então, em hipótese alguma, a gente poderia escolher a letra A. Cara, olha só como ele colocou malária na ordem, ele não pediu respectivamente. Mas o que ele deu a entender foi isso. Que ele queria... Ah, não, jogou aqui, ó. Tem o respectivamente. Ele Se pediu, tem o pô. respectivamente, a gente Efetivamente. já elimina, por exemplo, a C, ó. A C não pode ser o caramujo do gênero Biofalário, porque o caramujo está relacionado à esquistossomose, que é a última doença, então não pode. E aí, por exemplo, na D e na E ele fala combater mosquito do gênero Aedes. Gente, o Aedes não tem nada com nenhuma das doenças aqui que a gente falou. Eles não são vetores predominantes dessas doenças. Então a gente já excluiria a D e a E, só sobraria a alternativa B. Combater mosquito do gênero Anopheles, causador da malária, né? Água suja contaminada pela enchente, leptospirose, tá? Flebotomíneos, tá? Aí é leishmaniose, é o mosquito transmissor da leishmaniose. E o caramujo, gênero Bionfalária, né? Esquistossomose. Deu para entender por que essa aula tem que ser dada depois da aula de taxonomia? Por isso, porque a gente tem que lembrar dos conceitos aí de gênero, né? De espécie e associar isso às espécies que a gente está estudando. Beleza? Gabaritei certinho, letra B. E aí, para recapitular, foi a nossa última questão. Já estamos estourando nosso tempo. Na aula de hoje, a gente falou sobre os conceitos básicos em imunologia, né? A gente falou a diferença de antígeno e anticorpo, vacina e soro, imunização ativa e passiva, tá? Os leucócitos, granulócitos e agranulócitos. Falamos a diferença entre pandemia, epidemia, surtos, endemias, né? Vimos os conceitos básicos acerca das doenças, falamos sobre as viroses, bacterioses, né? Protozooses e verminoses, que são os 4 grupos de doenças infectoparasitárias que o vestibular tem muito a se cobrar aí. Tem uma gama muito grande nesse contexto pós-pandemia. E aí vai chegando no final, né? Foi um prazer inenarrável, mas a hora de dar tchau acabou o milho, tá? Sucesso nos estudos aí para vocês e a gente vai continuar nas próximas aulas aí o projeto, tá bom?